para as perguntas, ok? Então vamos lá, vamos começar pela da Carla. Muito bem, bom dia. Eu convido todos a eventualmente mudar a cadeirinha para ninguém ficar com o torcicolo. E a ideia aqui é assustar vocês com o título, mas idealmente pela crise e não pela economia, né? A gente, quando pensa em economia, quem não é da área, costuma ter uma certa alergia. A gente já está vencendo essa etapa, a economia está voltando a ser humana. Vale lembrar que a economia nasceu da filosofia moral, né? A economia não é uma coisa só de métricas, como a gente segue hoje. Ela é de indicadores, de segmentos para a gente justamente orientar a política, mas não é ela que deve ditar a política. E é justamente essa a tônica do que eu queria trazer para vocês. Então, olhar como a economia da cultura, que é algo ainda tão pouco discutido hoje no Brasil, embora no mundo tenha já seus 40 anos, pode ajudar a não fazer com que o Brasil volte aonde estava, mas que o Brasil dê um salto. Como que a gente pode utilizar a economia da cultura como estratégia de desenvolvimento, né? E para isso, primeiro, a gente tem que entender melhor o que é economia da cultura. Para a gente entender o que é economia da cultura, eu acho que vale pensar o que não é economia da cultura. Então, assim, 6 perguntas básicas para a gente estar na mesma pauta. Alguém ainda acha que a crise é uma marolinha? Acho que essa altura do campeonato, não, né? Então, ficou um redondo não vermelho. Quando a gente pega os efeitos da crise visíveis no dia a dia, o que a gente percebe? Queda de investimentos, que leva a desemprego, por isso, inclusive, vários países e regiões do mundo com pacotes enormes dentro de suas possibilidades, para que o desemprego não seja tão crescente. Por quê? Porque uma vez a pessoa desempregada, ela claramente não consome. Se ela não consome, ninguém vai produzir, porque vai vender para quem? E daí a gente entra num ciclo muito perverso, né, em que a gente entra numa espiral negativa. E dá uma pane no GPS, porque a gente falou, opa, e aí, agora para que lado a gente vai? Porque aquelas coisas nas quais a gente acreditava agora já não estão mais funcionando. Mudaram as regras do jogo no meio e ninguém me contou quais são as regras novas, né? O grande barato da história é justamente que não há regras novas, a gente está construindo essas regras novas. E o que isso acaba mostrando? Quando a gente lê os jornais, mesmo o jornal televisivo, que costuma ser mais superficial, a gente percebe claramente toda a degringolada das bolsas, né? Aquele susto, aquela despencada. O touro de Nova York é uma escultura que é essa, só que o touro normalmente fica de pé, né? Na frente da Bolsa de Nova York é o grande símbolo da Bolsa de Nova York. Então é o símbolo do poder capitalista financeiro no mundo. E vários jornais já têm começado a fazer essa sátira de veja bem, o touro já não está tão forte assim, né? Ele já deu uma despencadinha. Por quê? Porque está na hora de a gente rever se efetivamente a gente quer que finanças continuem ditando as regras do mundo. Ou se a gente quer que outra lógica dite as regras do mundo. E outra questão interessante é essa, quando a gente observa os jornais e as sátiras, tem uma moeda afundada, ou seja, a gente tem todo um sistema financeiro que se mostrou pouco interessante, num mar de lodo, todo mundo lá com uma plaquinha de salvem nossos empregos, e puxando lá na frente a gente tem 2 bandeirinhas, da Índia e da China. E que é curioso, porque se a gente parar para pensar, há 15 anos, quem teria dito que Índia e China estariam salvando os Estados Unidos e o resto das economias ditas desenvolvidas, né? A segunda pergunta que cabe, então, é se essa crise é uma novidade, se é surpreendente ou se é inesperada. E os economistas, pelo menos 95% deles, né, espero que você esteja nos 95%, vou ter certeza que está, acham que não é nem surpreendente nem inesperada. Então não é surpreendente. Vamos ver algumas coisas que mostram isso. Essa é uma foto de Detroit, né? Os Estados Unidos só conseguiram continuar com a indústria automobilística do jeito que ela é, primeiro graças à Segunda Guerra Mundial, né, que por conta da Segunda Guerra os países deixaram de ter muita produção, porque vários deles estão envolvidos nos conflitos bélicos, e outros tantos, quando a guerra terminou, fizeram acordos com os Estados Unidos, como foi o caso do Brasil. E daí a gente começou com as grandes rodovias, um investimento pesado em indústria automobilística e afins, que depois, até quando a gente abriu a economia, as nossas indústrias eram as indústrias, na verdade, estrangeiras, né? A primeira vez que Volkswagen, Ford, GM eram defendidas como indústrias nacionais. E a sede da indústria automobilística mundial é Detroit. E o que aconteceu com Detroit, então, depois de inúmeras quedas e que o governo ia lá, dava uma amarradinha para a indústria automobilística dos Estados Unidos continuar muito forte? Era uma cidade que de 2 milhões de habitantes passou hoje a ter 800 mil. Né? E a cidade hoje está fazendo um UPA
para tentar encontrar algum outro caminho para que quem ainda está lá não vá embora. Por quê? Porque foi uma cidade que durante muito tempo viveu um conto de fadas, né, de que a gente vai continuar com essa indústria pujante pro resto da vida. E perceberam, depois de uma puxada de rasteira, que não era assim. Como que eles estão tentando se recuperar? E aí eu acho que a gente começa a ver alguns fatores que tangenciam de uma forma muito próxima a questão da economia da cultura. Primeiro, parcerias público-privadas. Porque tem uma coisa que a crise está mostrando, é que o mundo deixa de ser tão linear, em que os mundos são opostos. Ou eu ganho ou você ganha, e está vindo para um mundo muito mais circular, em que para eu ganhar você também tem que ganhar. O Pablo Capilé, que é um produtor musical maravilhoso, né, conhecer. O Pablo no outro dia falou assim: Cainha, a questão é a seguinte: hoje em dia, até para ser egoísta, a gente tem que pensar no outro. Exatamente o lance. Se a gente não começa a pensar como é que o outro também vai ganhar, ninguém consegue fechar nada hoje em dia. E é muito do que Detroit está tentando fazer hoje na sua própria economia, encontrar um outro caminho com essas parcerias. Ah, não precisa ir muito longe, né? Há uns 15 anos também, quando a gente começou a estudar essa história da economia da cultura para trazer para cá também, falava economia da cultura, as pessoas ficavam horrorizadas, né? Falavam assim: mas esses bis capitalistas agora até na cultura vão para a mão. Então assim, não, veja bem, ao contrário, né? Como é que a economia pode ajudar a cultura e não como você pode se apropriar dela? Veja bem, né? Perpetuar soluções infrutíferas resolve algo? Então não é algo que resolve nada. E quando a gente pega o mapa do mundo e coloca o Brasil dentro dele, o que a gente percebe? Esses são dados do Brasil de 2007 para a gente tirar o efeito da crise de 2008, né? Uma população aí de dados oficiais 186 milhões, hoje já se admite que tenhamos algo como 195 milhões, um PIB alto, a renda per capita de 8.400 dólares per capita, significa que o Brasil historicamente fica sempre entre o 8º e 12º lugar como nação mais rica do mundo. Então o Brasil é arqui-rico, de centenas de países, o Brasil hoje é a 9ª economia mais rica do mundo. Uma dívida externa que na época era praticamente o tamanho das exportações, ou seja, não era nada assombroso. Importações, metade das exportações, bacana, porque então a gente tem mais fôlego para pagar as importações, mas com uma taxa de desemprego alta, ou seja, muita informalidade, no setor cultural ainda mais, a gente sabe disso. E com 2 pontos muito complicados e que estão cada vez mais complicados, são gastos do governo, porque se o governo gasta não com infraestrutura, mas com manutenção da máquina, não sobra dinheiro para investir, e com uma carga tributária que é uma das mais altas do mundo. Então esse é um modelo econômico que é muito complicado por conta desses pontos. Quando a gente coloca o Brasil no mapa mundial, o que é o tal do coeficiente de Gini? Na verdade é um coeficiente, como o nome indica, mas é um indicador de desigualdade de distribuição de renda. Quanto mais baixo o númerozinho, mais bacana é a distribuição e mais verdinho fica o país. Quanto mais alto o número, pior é a distribuição e mais vermelhinho fica o país. Não precisamos nem pensar muito de que cor entre cereja e vermelho fogo está o Brasil, né? O Brasil, nesse levantamento, que eram 124 países levantados, o Brasil era o único país não africano que aparecia. Hoje o Brasil é visto, ontem do Gary Becker, que é um prêmio Nobel de Economia, estava dizendo que o Brasil é o país que nessa lista já está na lanterninha, né? Então a gente passou vários países que ainda conseguiam ser piores do que a gente. Isso a gente sabe no dia a dia, né? Que essa distribuição de renda é muito desigual, muito perniciosa. Mas quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, a gente percebe que não é exatamente um verde-bandeira, né? A gente fala, pô, mas será que é esse modelo que a gente quer perseguir? Ou será que de novo está na hora da gente mudar um pouco as coisas, né? A cultura pode ser a base de uma estratégia de desenvolvimento socioeconômico, já que a gente está buscando um novo modelo? E aí é que tá, a gente acha que sim, a nossa missão aqui é convencer vocês do mesmo. Então vamos lá. Para vocês terem uma ideia de por que a gente acha que sim, a gente tem um estudo feito pela ONU da contribuição das indústrias criativas para o PIB e para o emprego de vários países. São todas as indústrias culturais, mais artesanato, ou seja, o que a gente entenderia por economia da cultura, e mais algumas indústrias que algumas pessoas acham que são cultura, outras acham que não são cultura, e daí acabam entrando no pacote para esses dados. O que é isso? Propaganda, arquitetura, design, moda, tudo que se diz que bebe cultura para desenvolver alguma coisa mais funcional. Então esse pacote de coisas, que claramente se inspira em cultura, contribui para o PIB, para o emprego de forma diferente para cada um dos países apresentados ali embaixo. Vejam só, para os Estados Unidos, 11% do PIB dos Estados Unidos vem disso. 11% do PIB dos Estados Unidos dá 1 trilhão 250 bilhões de dólares. É muito zero, né?
para pôr na cabeça. É muita grana. Então a gente já começa a ver que tem aí um grande potencial de geração de dinheiro e grande potencial, claramente, de geração de empregos. Isso pode ser uma excelente notícia se a gente está buscando justamente gerar dinheiro e gerar empregos. E quando a gente pega países ditos em desenvolvimento, ou seja, com um perfil que seria um perfil talvez mais próximo do nosso, como ali as duas grandes barras azuis que tem Filipinas e México, a gente vê a contribuição dessas indústrias, desses setores, que indústria e economia é setor, né, desses setores, para a geração de emprego. E aí 11% dos empregos desses países vêm dessas áreas. Então a gente vê que efetivamente tem um potencial muito grande da gente reverter esse modelo e fazer alguma coisa que, além de tudo, além de fazer o que a gente gosta, ainda dá dinheiro e dá emprego. 1 quilo de algodão exportado pelo país, pelo Brasil, isso são dados do Banco Central levantados pela São Paulo Fashion Week, gera $1 para a balança brasileira. A gente exporta 1 quilo, ganha $1. 1 quilo de confecção gera $20. Então assim, camiseta, meia, coisa simples, né? 1 quilo de moda gera entre $70 e $80. Então a gente começa a ver como, quando a gente coloca uma pitada de cultura, aquilo vira um fermento. E a gente consegue gerar muito mais recursos do que se ficar só em cima da commodity, né? Um outro exemplo que eu acho que é bacana é que vem do restaurante Dom. O restaurante Dom é considerado pelos grandes gourmets do mundo o restaurante brasileiro por excelência, que é um ícone de gastronomia brasileira. É considerado um dos 50 melhores restaurantes do mundo. Esse ano ficou em 28º lugar. O andar é bom, né? Subindo o Everest. E o que ele apresenta de diferencial? Se a gente fizer um teste de oftalmologia e ler o cardápio, a gente tem lá fettuccine. Fettuccine todo mundo tem, tá certo? No mundo inteiro, copiamos os italianos foi para tudo quanto é lugar. Então, fettuccine. Mas é fettuccine de pupunha. Opa, aqui já começa uma coisa diferente. O outro lá, o que é? Um robalo, ou seja, um peixe, né? Tudo bem que o robalo muda de nome e de nacionalidade quando atravessa o mar, mas enfim, continua sendo um peixe. Com grãos e castanhas brasileiras. Peixe todo mundo tem, castanha brasileira já não dá. Robalo, cadê o outro lá? Com tucupi e tapioca. Opa, aqui também já não dá. Então o que ele faz? Ele pega por assim dizer, tecnologia gastronômica, né? Que é um saber trabalhar os ingredientes, mas com uma cara essencialmente natural, ou seja, uma cara essencialmente nossa, né? Local, nacional e única. Daí as pessoas falam assim, pô, mas é muito complicado, porque quando a gente fala de cultura, a gente está falando de intangíveis, né? Aquilo que a gente não consegue segurar, como é que vai medir o que é intangível? Tanto é possível medir o intangível, que eu trouxe para vocês esse é o ranking da Interbrand, que é uma empresa especializada em fazer valoração de marcas. Eles pegam as grandes marcas do mundo e veem o valor dessas marcas. A primeira delas ali, Coca-Cola, no ranking de 2007 e no ranking de 2008. Quais os outros nomes? IBM, Microsoft, GE, Nokia, Toyota, Intel, McDonald's, Disney e Google. Olha aí, tem até uma coisa ligada à cultura que é a Disney. Poxa, se é tão prático hoje em dia a gente ter uma valoração de marca, por que seria uma coisa absolutamente impensável fazer valoração do intangível cultural, né? É uma adaptação de uma metodologia. Então, possível só que para a gente desenvolver precisa começar a ser prioridade. Mais uma perguntinha, o potencial econômico da cultura se concretiza por combustão espontânea? Aí já é uma outra história, né? A gente sabe que a gente é muito criativo, mas ninguém consegue sobreviver só de criatividade se o ambiente não for favorável a isso, né? Então a gente precisa ter condições para que esse talento acabe despontando e virando oxigênio. Então não dá para achar que o assunto é resolvido só porque a gente é muito criativo. Então quando a gente fala de economia da cultura, a gente está falando essencialmente de fluxos, de dois fluxos. Um deles é o de cima, é mediado pelo mercado, como qualquer coisa. Eu vou comprar essa garrafinha d'água, então o que eu falo? Eu sei que alguém produziu, que foi a Lea, produziu a garrafinha d'água, foi lá no supermercado, colocou por um preço X, eu fui lá e falei, a esse preço eu compro, quero uma garrafinha, quero duas, não quero nenhuma porque está muito caro, pronto, acabou, né? O que a gente tem embaixo? Uma outra mediação que caracteriza os bens e serviços culturais e que aí não é mais por preço, é por valor. Por quê? Porque não dá para ter oferta ou produção se não tiver educação, se não tiver treinamento, que vocês discutiram bastante ontem, né? Por que na cultura isso é muito especial, já que a gente está falando de diversidade? O último mestre de ofícios entrou em extinção. É que nem meio ambiente, não tem como resgatar. E por que esse é o último? Por que não tem aprendizes? Daí a gente vai lá, seu fulano, mas ninguém se interessa em fazer essa selaria, esse artesanato? Então assim, não, até se interessa, mas acontece que o menino precisa pagar as contas, se ele quer casar, quer comprar casa, como é que ele vai viver disso? Então, por falta de opção econômica, as pessoas deixam de seguir uma carreira cultural.
Então não adianta a gente falar de oferta, de produção, de criação, se a gente não der as condições econômicas para que as pessoas sobrevivam daquilo. Também não adianta falar de mercado, distribuição, difusão, se a gente não tiver de fato uma democracia de difusão. O que isso significa? Hoje, 85% das salas de cinema do mundo estão nas mãos dos grandes conglomerados de mídia. 85%. Né? A gente tem 8% dos municípios brasileiros com salas de cinema. 70% do comércio mundial de música está nas mãos de 4 grandes empresas. A rigor tem 4 cabeças decidindo que 70% do mundo da música vai ser comprado. Então é muito complicado a gente falar de democracia de difusão, porque não tem de fato um espaço nas mesmas igualdades para a gente estar falando dos independentes. Né? Então já tem um funil, que é o que a gente chama de gargalo. E também não adianta a gente falar de demanda se não tiver geração de hábito e interesse. E o que significa isso? Agora eu chego ao meu Judas da vez, que é o Big Brother. Né? Eu estou lá trabalhando, eu sou a Mariazinha, e eu estou lá trabalhando bonitinha. Daí eu falo assim, então acho que eu vou chegar em casa, vou ler um livro, vou assistir alguma coisa minimamente mais ilustrativa do que um Big Brother. E daí chega o meu colega e fala assim, mas você viu? É um absurdo, a Lenine está atirada, mas ela não, só falta jogar no colo do cara. Mas quem que você acha que vai pro paredão? Você não acha que eu quero dar pro paredão? Você fala assim, não assisto Big Brother. Você não assiste o Big Brother? Como assim? Mas você é um alienado? Mas você não assiste o Big Brother? A gente fala assim, não, veja bem, né? Quase pedindo desculpas, né? A gente sai, trabalho, vai pegar o ônibus. E daí atrás está, não, porque eu acho que é fulana, porque eu acho que é Beltrano, porque não, mas realmente aquela nossa é insuportável, não sei o que lá, e a gente... E daí eu adoro do Big Brother, e vejo o Big Brother, a gente chega em casa, vai assistir o Big Brother, porque não vai passar pelo vexame no dia seguinte, chegar no trabalho e não saber quem vai pro paredão, não dá, né? Então, de que fato a gente está tratando aqui? De uma condução absurda para o que as pessoas vão consumir ou deixar de consumir, inclusive culturalmente. De que geração de hábitos e interesses a gente está falando, quando a gente tem um peso mediático tão grande, né? E daí, de novo, a gente tem uma funilada. Então, a gente produz um montão, distribui menos e consome cada vez menos. Só que, assim como ocorre em qualquer outro setor, se eu consumo isso, por que a pessoa vai produzir aquilo? Não tem espaço, e daí vai diminuindo cada vez mais. Qual que é a diferença entre o fluxo de cima e o de baixo? O de cima é mediado por preço, o de baixo por valores. Olhem que bacana o jeito que a gente fala, como ele revela a distinção entre os dois. Quando a gente chega em algum lugar e fala assim, quanto custa isso? O cara fala, 312 milhões de reais, 415 centavos. Daí a gente fala assim, pô, mas o cara viajou, né? Não tem noção, não sabe o que isso custa, não vale o que custa. Não vale o que custa, já revela esse abismo entre valor e preço. E às vezes ocorre o contrário, né? O cara dá um preço e fala assim, olha, essa pulseira maravilhosa, feita de raiz de não sei o que lá, custa R$2, mas se você levar 3, eu faço 3 por 4. A gente fala assim, puta, o cara não tem noção, né? Ele não sabe o valor do que ele está vendendo. É a mesma coisa, a diferença entre preço e valor. Se a gente não alinhar cada vez mais preço e valor, a gente vai continuar tendo um problema, né? Porque a gente não vai fazer com que as pessoas que produzem esses valores culturais possam sobreviver economicamente disso. Bom, última perguntinha. Temos a consciência, os instrumentos e a vontade de encarar um novo paradigma? Aí, X. Né? Vamos ver se temos, tomara que tenhamos. Então, vamos em frente. As primeiras notícias sempre seguem o paradigma anterior. Então, logo que eclodiu a crise, essa foi uma notícia que saiu até mundialmente, porque entrou no boletim da Reuters, dizendo que a crise vai reduzir o orçamento da cultura em 2009, disse o ministro. Então, o que acontece? A gente está vindo de uma lógica e a gente reage dentro da lógica na qual a gente está. A sabedoria está em conseguir ajustando o rumo do barco no meio da tempestade. E aí a gente tem que ver o que o futuro nos reserva. Vamos em frente. Quais são os 4 requisitos para que a gente consiga fazer essa mudança de trajetória? Primeiro, pensar no fluxo histórico. Segundo, no fluxo entre setores, ou seja, deixar de considerar a cultura como um setor e ver como de fato ela é transversal a todos eles, que é o que eu gosto de chamar de caleidoscópio da cultura, né? Que quantos mais setores a gente tiver, mais rica fica a figura. Pensar em fluxos de bens e serviços culturais, e aí nacional e internacionalmente, e fluxos de interesses convergentes. E eu vou passar rapidamente por cada um deles. Fluxo histórico, vejam só que coisa alucinante. A gente pensa em Revolução Industrial, nesse cenário absolutamente fétido da economia, mas que foi tão fundamental como evolução histórica, tinha um economista que era o economista, que só dava aula nas melhores faculdades de economia da Inglaterra, ou seja, era o cara no lugar, no momento. Né? E ele fazia uma série de discursos, e esse daqui é um livrinho, esse Economia Política da Arte, no qual há uma compilação de alguns desses discursos.
e dizia o seguinte: para homens cercados pelas circunstâncias deprimentes e monótonas da vida manufatureira inglesa, esse quadro horroroso, simplesmente não é possível design. Podem ter certeza disso. O que é design aqui? É inovação, é a criatividade, é pensar diferente. O operário moderno é inteligente e engenhoso ao mais elevado grau, ou seja, o cara é talentoso. Porém, ele é sutil no toque, precisa olhar, mas de modo geral, falta-lhe inteiramente o poder do design. Não é por combustão espontânea, né? Sem observação e experiência não há design. Se ele não for imerso num ambiente que conduza à criatividade, não adianta ele ser uma pedra bruta que nunca vai ficar uma gema lapidada. Então ele precisa ter condições para expressar esse potencial dele. E não vai ser numa fábrica apertando o botãozinho 24 horas por dia. O John Ruskin escreveu isso em meados do século XIX, ou seja, vão ser lá mais de 150 anos. Fórum Econômico Mundial. Publica anualmente um relatório de competitividade de viagem e turismo. Esse aqui é o relatório de 2008. E ele coloca o Brasil, em termos de competitividade de viagem e turismo, em 49º lugar. É péssimo, né? O que puxa para baixo? Vão de baixo para cima. A burocracia não tem nem classificação, está lá na lanterninha. Segurança, 128º lugar, né? A gente sabe disso porque é complicado, a gente mora aqui e sabe o que rola. Qualidade dos portos, qualidade das estradas, ou seja, infraestrutura. O que a gente está falando aqui? Que não investir em infraestrutura, olha o que acontece com a nossa média. Que a pessoa fala, mas o que eu vou para lá que vai enfrentar buracos, falta de sinalização, problemas e filas? Não estou disposta, eu turista não estou disposto. Competitividade de preços, essencialmente passagens e taxas. Agora eu não sei como é que está, mas até uns 2 anos a taxa aeroportuária no Brasil era a mais alta do mundo, que é uma coisa alucinante. Sustentabilidade ambiental. E o que puxa a gente para cima? Recursos culturais e recursos naturais, né? Então o Brasil é visto como 3º lugar em recursos naturais, 12º em recursos culturais. E como a gente está explorando ou não isso, né? Como a gente efetivamente está conseguindo trazer pessoas para cá voltadas a isso? Menos do que a gente poderia, né? Outra história, cruzando cultura com outros setores, e aqui especificamente economia. E é um relato interessante. Em 1945 termina a guerra. Em 1946, o ministro das Finanças dos Estados Unidos chegou para o seu colega da França, por isso o nome dos dois no nome do acordo, e falou assim, ó, a questão é a seguinte, está aqui a dívida, pode começar a pagar. Ele falou, sinto muito, né, não tenho dinheiro. Ele falou, mas vamos fazer um acordo absolutamente recusável. E o acordo é o seguinte, eu te concedo anistia de parte da dívida, mais uma ajuda financeira, pagável em 35 anos. Agora imaginem o que são 35 anos para alguém que até ontem não sabia se estaria vivo no dia seguinte, né? É um tempo a perder de vistas. Para a gente já é, imaginei naquela época, para uma pessoa nessas condições. E um novo empréstimo bancário subiu uma condição. E essa condiçãozinha é que você abra as suas salas de cinema para os filmes que eu determinar durante 3 semanas por mês. Então, durante 3 semanas por mês, eu, os Estados Unidos, vou colocar os filmes que eu quiser no seu cinema. Daí chega hoje 85% das salas de cinema no mundo nas mãos dos grandes conglomerados. E a gente fala assim, poxa vida, mas os caras tinham uma visão de bilheteria, né? Fala assim, que bilheteria? O que acontece hoje com as novelas, com os filmes, com tudo, né? A gente quer a televisão que apareceu na TV, quer o corte de cabelo da atriz, quer o carro do mocinho do filme, quer até a blusa do bandido, mas quer comprar. Então, os veículos culturais de bens e serviços que não são culturais e que movimentam a economia. Os Estados Unidos utilizaram, e continuam utilizando, assim como outros países, muito bem essa questão. Então é muito interessante ver como efetivamente a cultura movimenta outros setores não econômicos, né? No Brasil a gente tem pouquíssimos dados levantados com relação a quanto isso impacta na nossa balança comercial, no nosso balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos brasileiro tem uma rubrica interessante que é de audiovisuais, serviços audiovisuais. Ou seja, a gente recebe um filme estrangeiro, a gente paga para vê-lo, né? Paga para o país que nos mandou. A gente manda um filme brasileiro para fora, a gente recebe dinheiro porque está, entre aspas, exportando um filme brasileiro. E olhem só o que acontece. Esses são dados oficiais de 53 a 2007. Cada númerozinho ali pula 3 anos. E a gente tem, na verdade, uma grande curva amarela, porque a curva de receitas é tão pequenininha que nem aparece no mapa, e, portanto, despesas igual a saldo quase. A gente tem o que gera para a gente essa conta de serviços audiovisuais. Reparem, na escala a gente está falando em negativo. Está falando em quem negativo? Em milhões de dólares negativos. Então, esse é o saldo negativo em milhões de dólares ano após ano. Tá?
A gente começa ali com cerca de 15 milhões de dólares, vai indo, daí tem alguns biquinhos, tem uma recuperada, tem um bico que volta um tequinho, daí tem uma despencada, sobe um pouquinho e vai em queda livre. Em queda livre significa que a gente fechou o ano de 2007 com cerca de 450 milhões de dólares de déficit, ou seja, jogando fora 450 milhões de dólares em serviços audiovisuais. E daí tem gente que acha que investir em cinema é jogar dinheiro fora. Na verdade, investir em cinema é não jogar dinheiro fora, né? Porque se a gente tivesse uma indústria de cinema suficientemente parruda, de repente essa curva poderia ser menos em queda livre, né? E aí a gente estaria deixando de jogar dinheiro fora, mandando para fora, e estaria com o nosso dinheiro e a nossa cultura mais valorizados. Só quando a gente fala em investir em cinema, não é só investir em produção de cinema, mas é investir em distribuição de cinema também. E aqui o que eu montei para vocês? Eu peguei os dados da Ancine de 2007, que estão disponibilizados no site da agência, os de 2008 ainda não foram divulgados no site. E no número ali, então vamos ler essa coluna. Coluna a coluna, a gente vai da esquerda para a direita. Na primeira coluna, a numeração significa os filmes mais vistos no Brasil. Esses são todos os filmes lançados. Só que para poder caber numa coluna, eu peguei os mais vistos até 15º lugar e depois fui salteando. Tudo bem? Até que a gente tem ali o 72º lugar. O título, que está claro, o número de semanas em que o filme ficou em cartaz, o número de cópias ou em salas em que ele foi exibido, o público pagante, então Tropa de Elite ficou 12 semanas em cartaz, 336 salas, com um público de praticamente 2.500.000 pessoas. Quanto ele arrecadou com esse público pagante, isso é só bilheteria, tá? Só bilheteria. Preço médio de ingresso no Brasil é R$8, a gente chega ali a uma renda de 20 milhões. Quanto ele tinha sido autorizado a captar pelas leis, essencialmente pela Lei Rouanet aqui, 9 milhões. Quanto efetivamente captou? 6.214.000. E aí o que eu fiz? Eu calculei, que isso claramente não tem nos dados da Ancine, mas é fácil de fazer. Qual é o custo unitário? O que é o custo unitário? Se eu tenho um público de 2.500.000 e eu captei 6.200.000, 6.200.000 dividido por 2.400.000 significa quanto cada pessoa sentada na sala custou para mim de investimento com a Lei Rouanet, né? Então eu chego ali a R$2,60. Olha só que coisa interessante, eu coloquei em verde os únicos filmes que conseguiram ter mais captação por bilheteria do que conseguiram captar de verba pública. São 4. No ano inteiro foram 4, tá? Daí a gente vai descendo. Tropa de Elite, R$2,60. O quinto lugar ali, O Homem que Desafiou o Diabo, R$137 por pessoa que o viu. Sentadinha no cinema, né? Não vale DVD, não vale TV, sentada no cinema. E daí, para encurtar uma longa história, vamos às Tentações do Irmão Sebastião, que são o 72º lugar. Que teve 270 pessoas vendo durante 2 semanas em 2 salas e que custou, portanto, para cada uma dessas 270 pessoas, R$4.265,20. O que eu estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo que o filme seja ruim, até porque eu não o vi. Não estou dizendo que o diretor tenha embolsado dinheiro, porque seria uma leviandade, eu nem o conheço, não sei como é que foi feito. Mas o que eu estou dizendo é que tem alguma coisa errada. Que não adianta só investir em produção se a gente não investir em distribuição, tá certo? Com 8% de salas de municípios com salas de cinema e uma concentração tão absurda nas mãos dos grandes conglomerados, fica muito difícil a gente conseguir ter uma distribuição nos moldes tradicionais. Mas alguma coisa tem que mudar. Agora, ser difícil não significa ser impossível. E está aí a indústria de Bollywood para mostrar isso pra gente. A tal ponto que, para vocês terem uma ideia, 1% da população indiana vai ao cinema todos os dias, segundo os dados deles. Só que é um país de 1.200.000.000 de pessoas, né? Que produz 2 vezes mais filmes do que os Estados Unidos. O ano passado eles produziram 1.000 filmes lançados, outros 1.000 não foram finalizados ou não chegaram a ser lançados por conta da censura, então são 2.000 filmes sendo produzidos em princípio, contra cerca de 400, 500 de Hollywood, né? É um número assombroso. Por quê? Porque lá eles conseguem pensar a questão do cinema de uma forma cíclica, não é só a produção. A ponto de estarem fazendo uma negociação, já terem feito uma negociação com o Spielberg deles com o Spielberg de lá, né? Trocando conhecimento, mercado e financiamento, né? Ou seja, cinema como indústria, né? Não só cinema como produção. O que eu chamo de interesses convergentes? Lembram dessa tabelinha que mostra o valor das marcas? E a 9ª marca ali era a Disney, tanto em 2007 quanto em 2008, 9ª marca Disney. Olhem só que coisa interessante. A Disney é uma empresa privada, tá certo?
Ledo engano. Vamos lá, vamos em frente. Quando o Mickey Mouse foi criado, e levante a mão aqui quem não cresceu junto com o Mickey Mouse. Todo mundo cresceu com o Mickey Mouse, né? Era nosso amiguinho de infância. E às vezes continua sendo, né? 28, o Mickey Mouse foi criado. Não, é verdade, a gente nunca deixa de ser criança, né? Em 28, o Mickey Mouse veio ao mundo. Quando ele veio ao mundo, ele tinha um tempo de proteção de 56 anos. Ou seja, depois de 56 anos ele cairia em domínio público. Só que devido a prorrogações sucessivas, entenda-se lobby de indústria, ele passou a ser protegido por 70 anos. Ele já virou um senhorzinho e continuava protegido. 70 anos, via de regra, é um tempo aceito para proteção de obras intelectuais, mundo afora, né? Independente da vertente artística, é um tempo de proteção interessante. 28 mais 70 e 98, Mickey Mouse, oba, domínio público. Se eu quiser fazer uma canequinha com o Mickey Mouse estampado, eu não tenho que pagar direitos à Disney. A Disney vai lá, toque, 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 governo, socorro. Porque eu sou a dona marca mais valiosa do mundo. Olhem o que eu gero de impostos, olhem o que eu gero de empregos, olhem o que eu gero disso, disso, daquilo. Tchan, tchan, Mickey Mouse foi prorrogado até 2023. Ao bater dos sinos, o Mickey Mouse conseguiu 25 anos de prorrogação. E vai saber se em 2023 não vai ser de novo. Mas por quê? Porque é a nona marca mais valiosa do mundo. Como que a indústria Disney conseguiu fazer isso? Levantando dados. Se a gente não tiver dados, que é o ponto que o Rômulo levantou também, a gente não consegue defender, né? Então, por isso a importância de indicadores, por isso a importância de a gente conseguir fazer um acompanhamento das políticas e ações. Porque senão a gente não consegue defender o que a gente quer. Mais algumas coisas interessantes. Quando a gente fala, mas o mundo é plano, e vejam bem, na verdade, os acordos intelectuais mundiais, até a página 2. Assim como o Mickey Mouse lá teve um tempo prorrogado até 2000x, né? Terceiro milênio, quarto talvez, a gente tem um caso absolutamente paradoxal frente a esse, que é o desse pareozinho azul que chama Kikoi, que é típico de uma parte da costa da África, em especial do Quênia. E uma empresa britânica, que aliás foi quem desenvolveu esse site, resolveu registrar o nome Kikoi. Sei lá se pronuncia desse jeito, aliás, mas enfim, o Kikoi. E o que aconteceu? Como teve a tentativa de cupuaçu, de rapadura, lembram-se? De cachaça, por outras empresas. Só que essa empresa conseguiu. E ficou durante 2 anos um litígio internacional para derrubar essa concessão do nome Kikoi. Porque imaginem a coisa surreal das quenianas terem de pagar para a empresa britânica para poderem vender aquilo que tradicionalmente, secularmente, milenarmente é feito na comunidade delas. É um absurdo. Mas ele acabou sendo derrubado em abril do ano passado, se eu não me engano. Mas foi tempo e foi dinheiro. Agora, nas comunidades tradicionais, quem tem acesso à legislação, quem sabe como funciona, quem consegue registrar e quem tem grana para registrar, né? Porque custa caro depois da patente e aí para frente. Então a gente tem que ver esses paradoxos mundiais, pensar de novo em fluxos internacionais, mas com a mesma lógica do Big Brother. Até que ponto a coisa é na teoria ou até que ponto a coisa é na prática, né? Porque tem uma distância abissal. E esse é um exemplo prático que eu acompanhei de perto, porque foi da minha professora de escultura. Eu tenho uma professora de escultura maravilhosa, que é santista, e ela fez, inclusive, no Porto de Santos, uma obra que hoje está lá, enorme, para comemorar a chegada do primeiro navio japonês ao Brasil. E quando foi agora, o ano passado, a comemoração do centenário da imigração, o governo japonês fez uma cópia dessa escultura e cunhou uma moeda comemorativa, que eram acho que 8 milhões de moedas. E simplesmente esqueceu de colocar o crédito à escultora e sequer, obviamente, não tinha nem crédito, de pagar pelo uso da imagem da obra dela. E ela ficou sabendo, por acaso, numa reunião, que chegou uma pessoa lá da apresentação e falou assim: você não está muito orgulhosa da sua escultura estar numa moeda? Ela falou: como assim? Eu não estou entendendo. E ela foi atrás da história e descobriu que a moeda já tinha sido cunhada e estava para entrar em circulação, na boca de entrar em circulação. E daí ela entrou com um processo falando: ó, vamos chegar a um acordo, porque não só financeiro, mas essencialmente moral, porque nem meu nome vocês colocam. E o governo japonês derreteu todas as moedas e cunhou novas moedas e ainda soltou uma série de notícias dizendo que por falta de compreensão, de amizade, de X da artista brasileira, eles não puderam fazer aquilo e o contribuinte japonês levou um calote porque eles tiveram que pagar não sei quanto para recunhar a tal da moeda. Só que também não fizeram nenhum acordo de negociação e nem de inclusão do nome. Acharam mais fácil derreter e cunhar tudo de novo, né? Então a gente vê até que ponto as coisas de fato não são iguais. Vamos em frente.
Interesses convergentes. E aqui, uma coisa que deu certo dentro do seu contexto, né? Porque as coisas sempre têm de ser contextualizadas. Em 97, o Reino Unido resolveu fazer um levantamento das tais das indústrias criativas e fez uma força-tarefa do governo. Quem ele juntou nessa força-tarefa, sob mando do Tony Blair, que tinha sido recém-eleito, falou assim, a gente precisa entender para onde vai a economia e o que é bacana para a gente, Reino Unido. E não por menos chegaram à conclusão de que seriam as indústrias criativas. Lembram das mesmas indústrias criativas de que a gente estava falando? Essencialmente cultura, aliás, né? Juntou todos os órgãos públicos, meio ambiente, transporte e regiões, relações exteriores e a Commonwealth, comércio e indústria, educação e emprego. Cada um desses tinha uma mesinha, um lugarzinho ao redor da mesa, e mais aquela turma da direita como conselheiros privados nessa força-tarefa federal. Então pegaram o Richard Branson, que é da Virgin, que tem desde aviões até CDs e loja de discos, pegaram o Paul Smith, que é um super designer e estilista, uma galera que mexe com indústrias criativas na prática, no setor privado, juntaram todas as pastas públicas, falaram, turma, vamos discutir. E fizeram pelo menos 13 reuniões. E daí fecharam um documento, que foi o documento que pautou o tal que veio a ser formado, o Ministério das Indústrias Criativas do Reino Unido, né, que lá eles chamam de secretaria. Então foi uma força, isso é o que eu chamo de parceria público-privada, né? Onde estão os interesses, como cada um ganha, como a gente pode se ajudar, porque se a economia for mal, todo mundo vai mal junto, né? Viva o Pablo Capilé. Vamos em frente. E o que eles chegaram então como representação hoje dessa questão da economia criativa? Aquela bolinha do meio está dizendo talento criativo individual. Eles falam assim, a gente precisa reconhecer o talento criativo da gente, ou seja, dos nossos talentos nacionais, e perceber como ele impacta em cada um daqueles anéisinhos que são os setores econômicos. Por quê? Porque aquilo vai movimentar tudo dentro da economia. E daí a gente vai ter uma série de ações com prazos determinados e indicadores que monitorem o seu sucesso para cada um desses círculozinhos. Trabalho de planejamento estratégico, né? Só que em termos federais. E um último exemplo de como, dentro desse contexto, eles uniram cultura e economia, trouxe a bordo também educação. Eles chegaram à conclusão de que não adianta só capacitar, que era o que vocês estavam discutindo ontem, se também não tiver emprego, né? E aí, a pessoa se forma e depois não tem emprego. Então eles fecharam uma estratégia apoiada em pelo menos 70 milhões de libras, que hoje daria algo como o quê? 280 milhões de reais, de recursos públicos comprometidos e não contingenciados, e todos os departamentos do governo, ainda botaram a fotinho de cada um dos responsáveis por esses departamentos, porque não é nem só o nome, é a cara da pessoa, né? Muito emblemático isso, estão totalmente comprometidos com isso. Isso é ipsis literis, aspas, do documento, né? E eles fecharam uma série de ações, como por exemplo, garantir junto à BBC um tanto de empregos, porque a galera que se formar em cinema vai poder ter pelo menos processo de trainee e estágio dentro da BBC. Ou seja, eles foram articulando entre capacitação e emprego, porque senão fica aquela história, eu quero estagiário com experiência, né? E aí, o que eu faço? Estagiário com experiência, conceito surreal. Então assim, recapitulando, como que a gente pode tomar a questão da economia da cultura como estratégia de desenvolvimento? A gente tem que cumprir algumas questões. Tem que primeiro se conscientizar acerca do seu potencial, né? Deixar de achar que a cultura é despesa e começar a reconhecer que é investimento. E aí os números contra fatos não argumentos, né? Estão aí explícitos na nossa frente. Ter essa visão de cadeia, não investir só em produção se não tiver distribuição, não investir só em distribuição se não garantir demanda, não investir só em capacitação se não tiver mercado de trabalho fomentado, né? As coisas têm que ser articuladas em conjunto. Levantar dados sistematicamente, levantar indicadores. Se não tiver números, a gente não convence ninguém, né? A gente vive numa sociedade capitalista querendo ou não. Isso é fato da vida, não adianta fingir que não é. Então, o que a gente fala na sociedade capitalista? A gente mexe com números. Como a gente vai falar a língua do capitalismo se a gente não tiver números? Que além de tudo, a boa notícia é que os números são positivos, né? Então vamos levantá-los, senão fica difícil. Ter essa visão transdisciplinar, ter o envolvimento dos agentes e pensar em educação e capacitação, né? A gente estava discutindo, vindo para cá inclusive, que não tem um curso de economia neste país maravilhoso, ainda que como matéria eletiva ofereça economia da cultura. Então é muito complicado. Eu me formei em economia, o Leandro, não sei se teve a felicidade de conhecer o maravilhoso mundo da economia da cultura, enquanto eu ainda era estudante. Mas eu descobri a economia da cultura depois de formada, né? E aí, como é que a gente vai fazer com que os nossos talentos econômicos também reconheçam isso e deixem de ser tão ortodoxos pensando num paradigma anterior, né?
que é um pouco isso, né? Obrigada. Ok, gente. Teremos então agora